Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos falar direito, vamos falar sobre as principais diferenças entre o casamento e a união estável. Bom, para ser direto, sem enrolação, o casamento, pessoal, é uma formalidade, é um contrato, por assim dizer, é um contrato formal entre as partes, seja no cartório, seja no religioso, com efeitos civis, ok? Importante dizer, antes de chegar na parte de união estável, que o casamento ele possui uma série de regimes que podem ser adotados ali para aquele casamento. O mais comum, e é dele que eu vou falar, porque ele se mistura, né, com a união estável, é a comunhão parcial de bens. Mas é só por enquanto, pegue essa informação, tá bom? Aquele regime de bens, o que é mais habitual, porque na verdade as pessoas não conhecem sobre os regimes. Então, o mais habitual, aquele, digamos, automático, é o regime de comunhão parcial de bens. Agora a gente entra na parte da união estável. Pessoal, a união estável, na verdade, é uma convivência em que duas pessoas possuem, né? Aí, por quanto tempo é que se configura a união estável? Não tem tempo estipulado, tá? Não há nenhuma decisão, não há nenhum artigo de lei que tipifique a quantidade de anos em que as pessoas convivem para que seja reconhecida a união estável. Mas a lei ela fala de quatro principais requisitos para que seja reconhecida a união estável. O primeiro deles é que seja um relacionamento público. O que isso quer dizer, Ari? Quer dizer que não adianta só eu e a minha companheira sabermos da nossa relação. As pessoas têm que ter ciência. As pessoas, olha, é um relacionamento público. Todo mundo sabe que aqueles dois ali são um casal, ok? É o primeiro requisito. O segundo requisito, segundo e terceiro requisito, por assim dizer, ele precisa ser duradouro e contínuo. Duradouro e contínuo, eu vou tentar explicar da melhor maneira. Tem aqueles, quer dizer que tem um relacionamento que o casal não pode ter briga, não pode se separar por um certo tempo. Isso é normal até, né? Que isso aconteça. O casal briga, discute, um vai para a casa da mãe, outro para a casa do pai. Ah, então só por essa separação já não vai haver o reconhecimento. Não, não é bem assim. Depende do caso a caso. A verdade é essa. Mas vai observar. Não, a gente passou 2 anos separados, aí voltamos, passamos um mês, depois separamos mais não sei quanto tempo. Então, ele precisa ser duradouro e contínuo. Ele precisa ter uma continuidade, né? Beleza que todo relacionamento tem suas interrupções, uma briguinha e tudo mais, mas isso não desconfigura a questão da união estável. Bom, já falei de 3 requisitos. Agora, o principal e o mais debatido é a intenção de constituir família. E aí onde as pessoas confundem muito, porque pensam, mas eu me juntei com uma pessoa, eu não quero ter filho. Mas não é só a filiação, não é só a questão de ter filhos que configura a união estável. A verdade não é isso. Vamos supor que um casal está junto há 5 anos, tá? Então eles começam a construir uma casa juntos, começam a comprar móveis juntos, eles têm conta conjunto, eles compram bens materiais e motos, carros, seja lá o que for, mas eles compram sempre juntos, tá? Então, beleza, todo mundo sabe que esse casal vive junto. É um relacionamento que durou, sei lá, durou 1, 2 anos, 3, não importa a questão de tempo. E a intenção daquele casal era constituir uma família, é viver como se casados fossem. Essa é a melhor definição. Você olha para aquele casal, você vê, não, são casados, né? Não é um casal que mora, que é separado, que vai e volta. Não, eles têm uma continuidade e é um casal que vive como se casados fossem. Essa é a melhor definição para que seja reconhecida a união estável. Como é que eu vou comprovar isso? Através de documentos. Por exemplo, a conta bancária conjunta. A gente vê lá que tem as movimentações numa conta conjunta. Ou então que aquele casal foi, comprou, tem um contrato assinado pelos dois e tudo mais. São algumas coisas que no caso a caso a gente analisa e que pode pedir o reconhecimento da união estável. Ela não precisa ser formal, tá? Ela não precisa ser formal. Porém, ela precisa ser reconhecida, seja em cartório ou seja judicialmente. Vamos supor que o casal se separou e a mulher
ela quer o reconhecimento, mas ela quer o reconhecimento e a dissolução. Ela quer que reconheça. O juiz vai dizer, ok, é uma união estável. Ok, agora eu quero separar. Tem a dissolução desse casal, dessa relação, desse convívio. O que é atribuído a essa relação, tendo em vista que não é um casamento? E aí é onde é que a gente volta lá para o começo do vídeo, onde eu falo sobre o regime de comunhão parcial de bens. Atribui-se à união estável o regime de comunhão parcial de bens, salvo se tiver algum acordo, né, algum contratozinho no cartório, por exemplo, que o casal pode decidir qual é o regime que vai proteger aquela relação após um término, por exemplo, que é muito raro de acontecer, muito raro de ver. Ok, reconheci, mas quero a dissolução. Então, eu atribuo aquela relação que já não mais existe ao regime de comunhão parcial de bens. Ari, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que todos aqueles bens que foram adquiridos na constância do casamento, não, na constância da convivência, eles serão partilhados ao meio. Compramos durante esse período que a gente conviveu juntos, a gente comprou uma casa e um carro. Esses bens eles serão avaliados. Se não houver acordo, eles serão partilhados. Cada um vai ter o seu direito. Por quê? Ari, mas só um comprou. Entende-se quando há uma convivência que há um esforço comum. Então, a gente se esforçou para ter uma família. Infelizmente, a relação não deu certo, mas a gente se esforçou. Foi uma convivência onde teve uma ajuda mútua, é o que se entende, né? É o que se presume, melhor dizendo. Então, esse esforço em comum para ter uma família, para construir, né, a nossa vida futura, ela é o que, na verdade, o requisito principal para que seja explicado o regime de comunhão parcial de bens. Pessoal, e se alguém falecer? A pessoa faleceu, mas eu quero ter direito sobre aqueles bens que teve esse esforço meu também, né, durante o tempo que essa pessoa teve viva e que a gente conviveu. Ok, a gente pede também o reconhecimento. Através de quê? Através de documentos comprobatórios, de testemunhas também que presenciou. Não, é um casal que vivia junto há tanto tempo, viviam numa mesma casa, apesar de que a coabitação, ou seja, viver numa mesma casa ou não, não quer dizer que deixe de ser reconhecida a união estável, não, tá bom? A pessoa mora à distância, mas eles têm uma convivência, têm uma vida em comum, pode ser reconhecido também, é importante dizer, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso, esses são os pontos principais para diferenciar o casamento da união estável. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. É isso, valeu. Qualquer sugestão de vídeo, qualquer comentário, sugestões mesmo para a gente realizar e trazer aqui sobre direito de família, estou à disposição, tá bom? Então, valeu, é isso e até mais.